Que Deus abençoe a sua vida tremenda e poderosamente para a honra e glória e louvor do nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, em nome de Jesus, fala o coração dessa pessoa. Pai, faça conforme a tua vontade e o teu querer. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Eu vou ler o 16 em diante. E diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedis para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. A incorruptível. Nós estamos lutando para ganhar a coroa incorruptível da vida eterna que há em Cristo Jesus. Paulo era muito criticado, as pessoas criticavam, mas ele se adaptava à cultura do lugar. Muitas pessoas interpretam esse versículo de maneira errônea e errada. Ele está falando aqui que ele observava a cultura do judeu, entendeu? Aqui, ó, os hábitos com que ele trabalhava, ele observava dos judeus, os costumes judaicos ele observava, os gentios, os costumes gentios, dos fracos, aqueles que eram demasiadamente escrupulosos em suas práticas. Ele particularmente tinha cuidado de ajustar o que ele tinha cuidado de ajustar. Ele tinha cuidado, aqui ó, de ajustar sua conduta aos padrões dele. A capacidade de se adaptar de Paulo parecia instabilidade. Para os seus críticos, para as pessoas que criticavam Paulo, a capacidade era a estabilidade. Ele está lá e está cá, ele não está firme, ele não está com Jesus, e é mundano, tá indo na mesma coisa do mundo. Não. Ele fazia isso aqui, ó, a capacidade de se adaptar de Paulo parecia instabilidade para seus críticos. Eles não haviam conseguido perceber que essa instabilidade era regida por um princípio maior, ao qual ele submetia constantemente, firme e fraco para com todos, com o fim de todos, por todos os modos, salvar alguns. Paulo era intransigente quanto às crenças e comportamentos que eram regidos pelo Evangelho, porém flexível. Paulo era intransigente. Não abria mão de certas coisas quanto às crenças e os comportamentos regidos pelo Evangelho, pela palavra de Deus, porém flexível e adaptável quanto aos assuntos que não eram. Ele era flexível e se adaptava. Paulo ele se adaptava em tudo quanto é lugar da cultura, porque era o propósito de Deus na vida de Paulo. Paulo era um missionário do Senhor Jesus. Então, ele se adaptava a várias coisas para ali ganhar pessoas para o Senhor. Entendeu? Mas ele tinha um cuidado, ele era um homem espiritual, ele era um homem capacitado para isso, ele era um homem que Deus escolheu, Deus usou ele ali para essa situação. Deus chamou Paulo, como vocês sabem da história de Paulo, e Deus ele capacitou Paulo para essa situação. Ele teve sabedoria de Deus. Para nós fazermos igual Paulo aqui, nós temos que ter a sabedoria do Senhor. Eu quero te perguntar, qual é a sua missão? Qual é a sua missão na Terra? Nós temos que nos preparar, nos capacitar. Lendo a Bíblia, orando, jejuando. Se você for para outro país, você falar a língua daquele país, você saber a cultura daquele país. Ou, às vezes, na sua profissão, Deus vai usar você. Então, qual é a sua missão? Que eu e você possamos cumprir nossa missão, assim como o apóstolo Paulo fez. Em relação à palavra de Deus, a palavra de Deus é imutável, nós não temos que mudar
nada. Mas em relação à cultura, certas coisas que não vá de contra a palavra de Deus, aí nós temos que entrar. Aí nós temos que deixar Deus nos usar. Porque Paulo, ele deixava Deus usar ele poderosamente. E ele ganhou muitas almas. E no final, ele foi até o final. E no final lá de Paulo, ele morreu decapitado. Tudo por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Eu e você, o que estamos dispostos a fazer por amarmos a Cristo? Porque a nossa recompensa não é nesse mundo, não. As pessoas buscam o corruptível. Nós buscamos uma incorruptível. Que só quem passar pela porta estreita, só quem fez a vontade do Senhor, é que vai conseguir passar por aquela porta estreita e ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai. Só esses. E Paulo, ele fazia isso tudo para ganhar almas para Jesus. Para ganhar almas. Nós temos que tratar as pessoas como nós desejamos ser tratados. Nós não temos que comprometer nossa fé, que vá contra a palavra de Deus, não. Está dizendo aqui que ele era intransigente contra as crenças. Intransigente contra as crenças e comportamentos em relação ao Evangelho. Porém, ela flexível, adaptava os assuntos que não eram. Então, ele ia falando, ia se adaptando, mas ele ia falando e introduzindo Cristo e ganhava muitas almas para o Senhor. Quantas almas você tem ganhado? Qual é a sua missão? Você sabe qual é a sua missão? Se eu e você não sabemos, nós temos que orar, jejuar, ler a palavra e pedir a Deus que Ele vai mostrar qual é a sua missão. E faça com prazer, mesmo que isso doa, mesmo que isso custe a tua vida. Porque não só Paulo, como outros na Bíblia, como os 12 apóstolos na Bíblia, eles também morreram. Paulo arrancou a cabeça, João fez lado na ilha de Patmos, um foi crucificado de cabeça para baixo. Porque ele, acho que foi Pedro, porque ele falou que não era digno de ser crucificado como mestre dele, como Senhor, como Jesus. E eu e vocês, qual é a sua missão? O que estamos dispostos a fazer pela causa do Evangelho? Qual é a minha sua missão? E nós possamos descobrir qual é a nossa missão. Orarmos, jejuarmos e nos capacitarmos, nos prepararmos. Se for num país, se for num estado, se for Deus te mandar para outro estado, Deus te enviar para o teu bairro, Deus te enviar para outro país, não importa. Se prepara e deixa Deus te usar. E que nós possamos completar nossa missão. Para que naquele grande dia, tudo que Deus nos confiou a mim e a você, nós possamos nos entregar. E entregarmos de maneira assim, entregarmos. Nosso chamado, aqui, Senhor. A pessoa que você me enviou aqui, ó, tudo. Nós temos que tomar cuidado com isso. E nós temos que fazer tudo conforme a vontade do Senhor. E temos que obedecer ao Senhor. Importa obedecer a Deus do que aos homens.